Eu sou a Emily, eu sou engenheira eletricista e atualmente eu trabalho justamente com planejamento de manutenção dentro da geração eólica. E aí eu trouxe esse tema para a gente ver uma perspectiva um pouco diferente assim do setor elétrico mesmo. É, muito se fala de, quando a gente fala de expandir o setor de geração eólica, sobre armazenamento em bateria, curtailment, vários temas, mas acho que a gente esquece de olhar um pouco sobre o papel estratégico no planejamento da manutenção para a gente ser mais competitivo, sabe? E a gente ser também mais eficiente. E aí eu trouxe justamente esse fator, porque embora ele seja menos visível, ele é muito decisivo para a gente obter sucesso quando a gente está falando de qualquer tipo de geração, né? Mas eu trouxe mais para o contexto da geração eólica. E aqui vai minha provocação. O sucesso da energia eólica no Brasil, ela depende apenas das forças dos ventos ou a verdadeira fronteira da eficiência ela está na maturidade dos processos de manutenção? Porque, assim, de nada adianta eu ter um aerogerador de última geração se eles ficam parados por falhas logísticas ou por rotinas que foram mal desenhadas dentro das rotinas de manutenção. E para entender o tamanho dessa responsabilidade, a gente precisa analisar o cenário atual que nós estamos. O Brasil hoje ele já ultrapassou a marca de 30 gigas de capacidade instalada. Isso significa que o mercado de operação e manutenção ele está muito estratégico e bilionário também, né? Quando a gente vende um projeto, o processo de comissionamento é uma fatia muito pequena. O que a gente vende, na verdade, é essa operação e a manutenção. E ela não é simplesmente uma troca de peças ali quando uma turbina para, né? Existe todo um contexto nisso. E se esse contexto ele não é muito bem feito, eleva o custo da ociosidade, porque essas turbinas paradas, elas não geram receitas e elas acumulam penalizações contratuais ali pesadíssimas junto à CCE e à ONS. Então, cada hora que eu tenho ali de downtime, eu estou consumindo diretamente a margem desse ativo. Isso exige que a gente tenha uma mudança de paradigma quando a gente pensa em planejamento de manutenção, né? Não basta mais eu ter aquele modelo reativo de consertar quando quebra. Eu preciso realmente ter uma postura preditiva, baseada aí em processos estruturados. Isso desde o momento da ordem de serviço, que chega ao técnico de manutenção, até uma geração de relatório pós-atividade. E para materializar essa realidade, eu trouxe alguns dados chaves assim, para a gente entender como que é o impacto operacional no chão de fábrica. Estima-se hoje que cerca de 65% dos custos totais com a operação e manutenção, elas se concentram em grandes componentes, que são as pás, gearbox e geradores. Então, imagine que qualquer falha ou qualquer desgaste nesses sistemas, ele vai ter um impacto financeiro muito desproporcional. E eu digo isso não só em relação à manutenção corretiva em si desses elementos, que sim, são muito caros, mas também em inatividade dessa turbina. Porque imagino que eu tenho que colocar guindaste para fazer algumas trocas, eu preciso ter ferramentas específicas e tudo mais. E isso demanda toda uma questão logística, enfim, e nem sempre eu vou ter ali disponível prontamente para eu fazer esses reparos. E aí essa taxa média de disponibilidade, devido a essas paradas e tudo mais, varia aí, geralmente, nos parques eólicos, de 3 a 5%, podendo ser até mais, dependendo de como esteja lá o contexto. Isso parece ser um valor muito irrisório, mas quando a gente vai olhar no detalhe, isso vai representar milhões em energia não faturada e também penalidades contratuais severas, né? Que quando a gente vende um projeto, a gente também promete entregar uma disponibilidade. E uma vez que essa disponibilidade não é entregue, a gente paga, sim, multas contratuais por aquela energia que deixou de ser gerada. E isso tudo, esse cenário todo se agrava quando a gente pensa no fator de capacidade que nós temos aqui no Brasil. O fator de capacidade do Brasil, ele vai aí na média de 40 a 50%. É um dos mais maiores assim do mundo. Então, com ventos tão produtivos, o custo de oportunidade de uma hora dessa de máquina parada, ele é altíssimo.
Então é fora de cogitação, né? Porque imagine, se eu tenho um vento baixo e tenho uma. Minha turbina só vai gerar se ele tiver uma velocidade de vento mínima. Então, se eu tenho um vento baixo e minha turbina já não atinge essa velocidade, não tem problema, porque ela não ia gerar de qualquer forma, se essa turbina viesse a parar. Mas imagine uma situação no Brasil, onde eu tenho vento o tempo todo ali disponível para produzir e eu não estou produzindo, né? Então, tudo isso também tem um impacto a mais. Ou seja, né, cada detalhe nessa gestão da manutenção, ela tem um impacto direto em como a gente é competitivo no mercado. E aí, quais são essas maiores dobras de ineficiência que nós temos hoje, né? Eu trouxe aqui três gargalos principais que eu consigo perceber até na minha dinâmica mesmo de trabalho. O primeiro deles é a definição e fluxo de ordens de serviço. Eu vejo muitas aberturas de ordens de serviço sem clareza de escopo e ferramentas e materiais que são necessários. Isso aqui provoca muito atraso substancial e retrabalho no atendimento à turbina, porque imagine, o técnico, quando ele pega uma ordem de serviço, ele ainda precisa interpretar o que ele está vendo, ele precisa entender. Às vezes ele até sabe, tem que ter no mínimo isso, né? Em qual sistema que a gente está tendo um defeito. Mas se chega para ele uma informação de que você está tendo um defeito, sei lá, em contadora X de sistema tal, e aí você precisa fazer uma troca por aqui, você vai necessitar essas ferramentas, isso faz a gente ter uma resposta muito mais rápida, né? E aí entra o segundo ponto, que é essa gestão de resposta em máquina parada. Embora a gente tenha sistemas muito elevados que nos digam exatamente quando uma turbina para e também o porquê, né, tem um código de falha, às vezes esse fluxo de gatilho entre o evento de downtime e o atendimento ali, a mobilização até a turbina, estende o tempo de ociosidade, porque entra um pouco disso, de entender o que precisa ser feito, de separar as ferramentas e os materiais que precisam, e sem contar a mobilização. Então, imagine você tem um atendimento, você chega à turbina, você não sabe exatamente o que precisa fazer, quando chega lá, você descobre que tem que ter uma ferramenta. A base para uma turbina, às vezes, é 1 hora de distância. Então, você vai ter que fazer de novo um deslocamento de 1 hora para poder pegar essa ferramenta, voltar e aí sim fazer a atividade. Então, imagine que cada hora dessa esse tempo de inatividade, é dinheiro que a gente está perdendo, é multa que a gente está pagando. Então, tudo isso aqui é super importante de ser olhado com mais atenção. E, por fim, é a questão da fragilidade nos relatórios finais de atividade. Quando a gente fecha essas ordens de serviço, é muito importante que o time de campo ele dê um feedback de qual foi a causa raiz do problema, o que ele fez para resolver, porque se é dado todas essas informações, a gente corrobora com o aprendizado da engenharia de confiabilidade. E aí o próprio time de engenharia ele consegue, não sei, fazer retrofits para que esse tipo de falha não aconteça novamente, com base nos inputs dados pelos técnicos de campo, e até mesmo pode servir como um banco de dados para que em falhas futuras parecidas já tenham uma espécie de script de, falhou aqui, você pode olhar esses sistemas, porque provavelmente a falha está por aqui, e você pode tomar essas ações também de resolução. Então, assim, não vai ter que ter todo aquele trabalho do zero, porque a gente já vai estar partindo de um ponto de partida bem à frente, né? E aí, como é que a gente resolve isso de forma prática? Eu trouxe aqui um plano de ação bem simples, mas que dá muito resultado baseado em dois pontos principais. Primeiro é a questão da revisão das rotinas de planejamento. Muito retrabalho a gente poderia evitar se nós travássemos a abertura de ordens de serviço que são muito vagas. Tem uma padronização ali estrita de quais critérios que precisamos ter para abrir uma ordem de serviço, uma espécie de checklist, onde tem que ter algumas informações básicas para que essa ordem de serviço, quando chegue lá ao ao agente final, ela seja o mais clara possível. E, além disso, também, uma padronização estrita dos critérios de encerramento, em caso de máquina parada, e relatórios finais de atividade, né? Relatórios com mais qualidades, mais descritivos e que forneçam mais informação à engenharia e até mesmo para a gente construir um banco de dados de resolução de problemas.
E outro ponto também que eu trouxe é a capacitação cooperativa integrada, que quando a gente pensa de capacitar um time, muitas vezes a gente imagina em trazer pessoas externas para capacitar nosso time. Isso às vezes envolve um custo que a gente não tem ali disponível na hora orçamento para fazer, mas um modo muito simples da gente capacitar um time é fazer uma abordagem prática de estudo técnico em grupo. Todo, toda empresa ela já tem processos padrão existente. E aí tem um método Kumbuka que é super interessante, onde a gente divide esse conhecimento, né, de forma direta e promove esse nivelamento do técnico sem depender exclusivamente de informações externas, né, onde a gente vai discutir ali aqueles processos padrão que já existem e fazer com que todos estejam no mesmo pé de informação. Parece uma ação muito simples, mas faz muita diferença, porque uma pessoa que ela está ali há mais tempo naquela rotina, ela consegue ver aquele processo padrão e ela consegue traduzir melhor o que ela está lendo. E talvez alguém que está entrando agora, ela não tenha essa noção muito boa. Então, essa troca de experiências, ela é muito positiva e ela realmente ajuda e dá resultado. Enfim, gente, eu trouxe essa frase aqui porque eu acredito que é muito o que a gente precisa ver agora, né? A transição energética, ela não vai se fazer apenas construindo novos parques, mas garantindo que os ativos que já existem, eles operem na sua capacidade máxima. Se a gente negligencia essas rotinas internas de planejamento e manutenção, a gente acaba desperdiçando energia limpa e queimando também o capital de investimento. Às vezes a gente pensa que o planejamento de manutenção, ele é muito burocrático, né? Eu tenho muitos relatórios a preencher, muitos checklists e tudo mais, mas ele realmente é o coração logístico e financeiro do parque, porque se um planejamento ele funciona muito bem, eu tenho menos retrabalho. E por fim, eu vejo que a excelência operacional na geração eólica, ela é construída nos detalhes das rotinas diárias. O vento está aí disponível, e a gente pode abrir um monte de parque e continuar expandindo, mas a eficiência para capturar ele exige processos realmente impecáveis. E por fim, eu trouxe essa última provocação, né? Será que a gente está pronto para liderar a expansão das renováveis, olhando para dentro dos nossos processos, com o mesmo entusiasmo com que a gente olha para a tecnologia das turbinas? Hoje eu vejo que ainda não. E se a gente quiser avançar, a gente precisa, primeiro, regularizar os nossos processos, para aí sim a gente continuar pensando em expansão. Porque de nada adianta estar colocando sempre mais geração e não fazendo uma excelente gestão aí do planejamento e da operação da mesma. Pessoal, é isso. Eu agradeço muito pela atenção de cada um de vocês. Legal, Emily. Parabéns pela temática e extremamente técnica. Passou um pouquinho do prazo e aí eu deixei Perdão. estourar só para não também não cortar você. E aí a gente vai fazer um bate-bola, uma perguntinha bem rápida, que é a minha curiosidade, como você trabalha com isso, quais são as grandes dificuldades que você vê nessa implementação? O que que os clientes eles mais, não os clientes, vamos falar o setor como um todo, porque os seus clientes são perfeitos, né, Emily? Mas os seus não clientes, né, as pessoas que não são seus clientes, o que que você vê que assim tem o maior ou ruído, o maior problema ali dentro da operação. Eu acredito que é justamente esse ponto que eu trouxe de, às vezes o pessoal pensa que a gente está burocratizando tudo, sabe? Hum, Adicionando muitas etapas e querendo muitas informações, e aí vem muito, a gente precisa ser mais simples e tudo mais. Só que às vezes falta esse entendimento de que a gente está adicionando uma etapa aqui, para lá no futuro a gente não gastar o dobro de tempo, sabe, para fazer aquilo. Então eu vejo muito essa dificuldade especificamente do campo, quando a gente fala hum, da operação em si. Como a gente depende muito do técnico, é a base da nossa operação. Eles que estão lá à frente realmente fazendo a atividade do dia a dia. Se não vem essa informação muito limpa e clara por parte deles, isso dificulta muito o nosso trabalho aqui no back office. Então, é você fazer esse pessoal se sentir parte desse projeto maior e como que eles atuando ali no dia impactam futuramente, né? Inclusive nos lucros e no quanto nossa empresa é rentável. Então é muito trazer essa visão assim para eles.
E com certeza, grande parte dos clientes só vem quando acontece alguma coisa ali, daí fala, eita, peraí, acho que isso aqui é importante, vamos voltar. Sim, exatamente.